Então, olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais essa oportunidade, né? E vamos recomeçar, né? Seguir os conselhos da nossa casa, recomeço, né? Então vamos lá, vamos deixar aqui desligar essa TV por enquanto. E eu abri aqui por um acaso, né? Nós estamos lendo a cada oportunidade alguns das páginas aqui do Médico Jesus, que é aquele livro de cabeceira, né? Que a gente sempre é bom a gente poder dar uma lida numa página, nos ajuda muito, né? A nos fortalecer. Então é um livro muito bacana esse. Então, e a gente já leu ele do começo para o fim, do fim para o começo, não é tão aleatório. E vamos lá. Eu não desisto, porque eu sempre aprendo alguma coisa com ele, né? E o poder, aqui hoje a lição é o poder da atenção. Isso foi, essa parte, então está em negrito aqui, né? Mas a criatura quase sempre cai pelo óbvio. É óbvio, mas a gente se esquece. Então, uma fraterna lembrança em torno dos nossos deveres imediatos nunca é demais. Chico Xavier. Então vamos lá. Ninguém tropeça em montanha. Tropeçamos em pedras pequenas quase que todos os dias. E o acúmulo de nossas pequenas quedas é que nos leva muitas vezes ao chão das enfermidades. É interessante, né? Ele faz uma comparação, né? A gente diz, alguém já tropeçou numa montanha? Não, né? Não, porque ela é grandona, é enorme, então a gente evita, né, de tropeçar numa montanha, porque ela está bem nítida na nossa frente. E as pequenas pedrinhas? Já, né? Nós não damos atenção, não damos muito valor pelas questões menores, aqueles que vão nos acumulando. É interessante, porque a gente segue a nossa, né, os nossos dias, os nossos momentos, vamos aprendendo e erramos também, né? É através dos erros que a gente aprende. Mas muitas vezes a gente passa desapercebido daquelas questões que vão nos minando, né? Muitas vezes ele quer dizer isso, porque às vezes a gente, por exemplo, quando aqueles sentimentos que nos derrubam, como a maledicência, o não perdoar, né? A gente acaba, né, falar um pouquinho, falar mal dos outros, são situações que não nos ajudam em nada, e aos poucos ela vai colocando em nossa consciência pequenas gotículas de doença, pequenas gotículas que vai nos afetando. Como a gente já aprendeu, primeiro vai para o perispírito, e do perispírito vai colocando e vai jogando lá no nosso espírito, no nosso corpo, aquilo que a gente vai acumulando durante um período. Então é isso que Chico, né, e aqui o Bezerra de Menezes colocam essa questão de nós prestarmos mais atenção naquelas situações, nas pedrinhas, que elas vão acumulando e a gente não se dá conta. São pequenas, né? Eu não vou deixar passar. Então o enfoque maior hoje é isso aqui. Cuidado com as pequenas pedras, pois elas nos parecem inofensivas. Quando os excessos à mesa se repetem, quando os abusos da bebida se sucedem, quando o descontrole emocional não cessa, tenha certeza de que o corpo vai apresentar mais tarde a conta dos nossos desequilíbrios. Tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio. Que, né, aqui ele foi mais a fundo. Quando os excessos à mesa, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente vai comer demais, às vezes a gente senta à mesa, né, e acha que a quantidade, aquele volume que a gente vai comer é o que vai realmente nos satisfazer. E não é bem assim. Nós temos que aprender a comer. E isso é um ponto interessante. Nós temos que aprender a comer, aprender a mastigar, e um outro ponto importantíssimo: se possível, não ficar vendo a televisão junto com a comida. Por quê? O que a gente faz? Qual é o nosso hábito? Né? Você está jogando, nós estamos colocando alimento para dentro do nosso organismo
sem apreciar, sem saborear, muitas vezes, o alimento. E quando nós fazemos essa operação de alimentarmos, nós estamos colocando o que para dentro do nosso organismo? Energia. Energia que vem das plantas, das sementes, enfim, são energias que nos circulam. E a gente muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, eu já fiz isso muitas vezes, a gente não come, a gente engole, né? Então a gente não se dá conta o mal que isso está nos fazendo. E muito pior ainda quando nós comemos por excesso, né? Ficou cheio, é igual a feijoada que eu brinco aqui, né? A gente come aquela feijoada maravilhosa e aí vem a caipirinha junto. Então não tem organismo que suporta tamanha, né, processo ali, né? Ele vai nos ajudar. Então é uma pedrinha. Aí no próximo sábado vou repetir, eu vou comer muita gordura, muita carne, vou abusar às vezes em bebidas, cada um, né, no seu processo. Enfim, temos processos, né, de nós não nos darmos conta do que nós estamos nos prejudicando, principalmente a nossa saúde. E ele fala que quando o descontrole emocional, esse também é um outro que a gente às vezes se descontrola, passa nervoso. Para uns, o sininho já dá rapidinho, para outros não. Outros vai aos pouquinhos. Quando a gente está meio que em descontrole emocional, muitos de nós não se dá conta. Aí passou, vamos embora, vamos seguir em frente. Se descontrola de novo. Tem outras pessoas que dá o quê? Dor de barriga, dá problema de pele, dá um monte de problema para a gente. A gente fala, mas o que está acontecendo comigo? Aí vai o médico faz um monte de teste lá e não descobre nada. E aonde está o problema? Lá dentro de nós. O problema está nos nossos descontroles. Então, tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio para nós mesmos, né? Um método eficiente para evitar esse mal consiste em você identificar primeiramente as pedras, nas quais tem tropeçado, e ao avistá-las em seu caminho, ativar firmemente o poder da sua atenção. Conscientize ao máximo sua ação de comer, beber, falar, agir ou qualquer outra conduta que você esteja querendo modificar. Aí é para nós refletirmos, né? Refletir sobre tudo aquilo que a gente fez durante o dia, se fez certo, se fez errado, se eu discuti, se eu não discuti. Enfim, a gente sabe durante o dia da gente aonde que a gente cometeu lá um pequeno equívoco. Então ele coloca aqui uma lista, né? Então ele coloca, conscientize ao máximo de sua ação de comer, beber, falar. Muitas vezes o que a gente fala machuca alguém. Muitas vezes o que a gente fala, né, verbaliza algo negativo. E isso vai somatizando. E a gente não vai se dando conta disso aí. Agir ou qualquer outra conduta que você esteja querendo modificar, né? Então nós temos que agir nos erros, nessas questões que a gente vai aos pouquinhos, dá uma parada, dá uma repensada. Poxa vida, será que esse caminho que eu estou seguindo é o certo? O que eu preciso fazer, talvez, para eu melhorar, não cair de novo nos mesmos erros? Por exemplo, pesquisas demonstram que pessoas que se alimentam diante da televisão, eu não tenho lido isso aqui. Pesquisas demonstram que pessoas que se alimentam diante da televisão geralmente comem 30% a mais do que é habitual. Você não se dá conta, né? Você está ali prestando atenção numa notícia ruim, que geralmente é o que tem na televisão, né? Na hora do almoço. As TVs livres geralmente, né, põe tudo de bom, de reportagem, tudo de que acontece errado no meio-dia, 1 hora, 2 horas. E a gente come até 30% a mais do que deveria comer, porque você não se dá conta. Não alimenta comer desse jeito.
Comem mais porque perdem a atenção no ato de comer por causa da atenção que dedicam à televisão. Tropeçamos nas pedras sem olhar para elas. Comemos sem sentir o gosto da comida. Falamos sem pensar no que vamos dizer. Agimos sem pensar nas consequências. Estamos ao lado das pessoas e nem sempre estamos com elas. Isso é outro problema. Né? Quanto tempo a gente passa do lado de alguém que a gente quer bastante e às vezes nem um bom dia a gente consegue falar para essa pessoa, nem uma boa tarde, enfim, nada. É errado, né? A gente precisa, ainda mais aquelas pessoas mais difíceis, aquelas que mexem conosco, que são uma pedra no nosso sapato. Essas é que a gente tem que conquistar. Então, que a gente tenha bastante atenção nesse sentido, né? E falando sem pensar no que vamos dizer. Quando colocamos nossa mente em alerta, as pedras vão naturalmente desaparecendo. Como se colocássemos uma bola de sorvete perante o sol, que derreteria em poucos minutos. Por essa razão, o autoconhecimento é indicado pelos espíritos de luz como o caminho mais eficaz para melhorarmos nesta vida. Quanto mais nos observarmos sem nenhum propósito de autocondenação, mais lucidez teremos sobre o nosso comportamento. Mais cientes estaremos sobre onde se encontram as pedras nas quais tropeçamos. E assim poderemos evitá-las naturalmente, sem nenhuma atenção. Atenção, né? A gente, primeiro, foi o que ele falou, vamos identificar as pedras que estão na nossa frente. Que tipo de pedra que eu tenho no meu caminho? Ela é legal? Eu posso mexer? Eu posso ultrapassar? Ela vai me incomodar pela minha caminhada? Ela vai me fazer mal? Ela vai refletir errado? Então são esses detalhes que a gente precisa se dar conta. Melhorarmos, né? E eu falo e repito, eu falo por todos nós. Eu também estou nessa mesma vibe aí, como fala, né? Nessa mesma situação, porque eu estou também aprendendo por igual. Tá certo? Então, Jesus viveu com extrema atenção sobre as próprias atitudes e situações que experimentava. Chorou quando era preciso chorar. Comeu quando tinha fome e jejuou quando era preciso fortalecer o seu espírito. Festejou quando o momento era de festa. Falou com doçura quando estava diante dos pecadores, mas não deixou de ser enérgico com os fariseus e com os hipócritas. Ele foi correto em tudo, ele soube ser positivo, ele soube conduzir em todos os momentos que ele foi, né, ali, ele vivenciou conosco, ele soube conduzir, explicar e ser enérgico quando era necessário. E nós também, nós precisamos ser enérgicos conosco mesmo, principalmente conosco, porque a gente sabe dos nossos problemas, a gente sabe das nossas falhas, a gente sabe aonde dói lá no sapato da gente, e nós temos que, né, não precisamos ser com os outros. Isso aqui é uma autolição, é algo que a gente precisa nós mesmos nos corrigir. Por isso, o Mestre é o caminho, a verdade e a vida para todos nós que vivemos a doença da desatenção. A doença da desatenção. E tem outro negrito aqui, que ele vai repetir. Tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio. Nós não nos damos conta do que está acontecendo conosco. A coisa vai. Quando a gente desperta, já é tarde demais. Igual quando tem aquele exemplo do sapo, né? A rã que foi colocada na panela lá para cozinhar. Então, ela colocava a rã lá dentro da panela, né? Ela estava fresquinha, água gelada, ai que gostoso, ela nadava, brincava, fazia de tudo. E ao passar do horário, aquela água foi começando a ficar mais gostosa. Era quentinha, gostoso, estava frio lá fora, então olha que coisa maravilhosa. Mas de repente ela se deu conta que a água estava borbulhando e ela não teve mais tempo suficiente de sair da panela porque já estava
já estava quase já, né? Então, é um exemplo que a gente tem que tomar também, porque a gente não se dá conta do que estamos fazendo errado. É na alimentação, como foi dito, são nas atenções, na comida. A comida, gente, é algo assim interessante, porque nós passamos por fases de conhecimento. Eu lembro quando os meus avós, meus pais, vocês lembram como a gente tinha essa mania? Temos que alimentar a nossa família. Então, o que tinha nas mesas também não tínhamos o que tínhamos hoje, temos hoje. Mas era o que? Comer bastante. As vovós não comem, precisa comer, precisa ficar gordo. Lembra disso? Não estou desmerecendo nenhuma vovó, pelo amor de Deus. Mas era o que a gente tinha naquela época e é o que a gente aprendeu. Que tinha que estar forte, tinha que estar alimentado. Então, as pessoas, eu lembro que muitas vezes meus avós comentavam, meu avô, que tinha dificuldades, às vezes, de comer, de ter alimentos. E quando tinha ali uma fartura, nossa, aquilo era festa. Quando tinha refrigerante, lembra do refrigerante? Era uma vez só por domingo. Era só no sábado e domingo. E olhe lá, quando a gente tomava um refrigerante. Na sua casa tinha os 2 dias? Não, um só, né? Era no sábado, não, era no domingo. No domingo. Era o bendito que suco. E era o que suco também. Quando podia. Mas o arroz, o feijão, o macarrão, tinha gente que falava, né? Quando a gente não tem o que comer, come banana. Lembra desse ditado que a banana também sustentava, que era barato, né? Comer banana, né? Era mais barato. São coisas que nós ultrapassamos, nós vencemos esses detalhes que nos enganavam ali. Mas tudo tem a sua época. Hoje, o que a gente tem? Uma melhor orientação na comida, no comer, com orientações de profissionais que estão aí nos ajudando, as nutricionistas. Então hoje a gente tem aí uma condição melhor. Tem as questões de nós nos prepararmos fisicamente, né? De irmos a uma academia, de tomarmos bastante água, que a gente costuma, né? Hoje a água virou o remédio para tudo, e é uma verdade, né? A água é o melhor remédio que a gente possa ter para nos mantermos. Mas a gente também precisa cuidar do que? Além do corpo, cuidar do espírito. E é onde a gente tem que tomar o maior cuidado. De nós não entrarmos nessas questões que eu acabei de falar, né? Dos pensamentos ruins, da maledicência, falar mal dos outros, não perdoar aqueles que possam ter te prejudicado. Então são detalhes, são pedrinhas pequenininhas que estão no nosso caminho e que a gente precisa fazer o quê? Saber quem são essas pedras, quais são essas pedras e que tipo de benefício ou de prejuízo cada uma delas me traz, tá bom? E não esqueçam que tudo isso nos ajuda ainda a nós caminharmos para depois, futuramente, para nossa retorno à pátria espiritual. Lembre-se disso, né? Que nós aqui estamos apenas aprendendo, e é um aprendizado que nós estamos passando aqui na Terra, ainda mais nos momentos atuais. Mais do que nunca estamos aprendendo como nos lidarmos, como mantermos o equilíbrio uns com os outros, o quanto que eu preciso perdoar, o quanto que eu preciso ouvir, o quanto que eu preciso aprender as questões morais, né? Então, que a gente saiba o poder da atenção, que a gente tenha, né, essa situação de poder ter atenção nos pequenos detalhes, naquelas pedrinhas, como foi dito, pequenininhas, são as mais perigosas. Como ele disse, ninguém tropeça numa montanha. Na montanha ninguém tropeça. Mas naquelas pedrinhas, aquelas pequenininhas, ixi Maria. Mas enfim, eu adoro cada leitura desse livro, né? Porque nos acrescenta, ela nos traz, nos fortalece e nos mostra o caminho e às vezes como a gente deve conduzir, como a gente precisa se comportar para nós nos melhorarmos. Eu não estou fazendo tudo isso para ninguém não, viu gente? Não é para você, eu estou fazendo só para mim. Tudo isso que eu estou aprendendo é para que eu cresça, eu melhore e eu consiga, né, progredir. É o nosso progresso, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, uma boa noite para quem chegou agora, quem está nos ouvindo aí pela internet.
acabamos, né, fazendo uma leitura bem gostosa aqui desse livro, né, O Médico Jesus, e nós lemos O Poder da Atenção. É um livro que eu até sugiro para estar aí do lado da nossa cabeceira, quando a gente está se achando que está com muito problema, isso nos ajuda muito. Mas eu peço gentilmente para desligar os celulares, por favor. Nós temos aqui alguns lembretes, e a gente faz um trabalho na casa de alimentar 30 famílias. Então a gente pede a ajuda de vocês para nos ajudar com algum tipo de alimento não perecível, que no decorrer do mês vai somatizando, e a gente, lá na última quarta-feira do mês, a gente envia e manda essas cestas que a gente monta para aquelas famílias que estão realmente com um problema, né, financeiro. Então, até no doar, né, a gente tem que ter amor. Então, as pessoas falam, não, que Deus te abençoe. Muitos vêm buscar aqui na porta, e a gente fala, não, que esse alimento faça o bem para você, que você se alimente, que aquilo, sabe, seja importante. Toda doação que a gente faz, tudo que a gente dá para alguém tem que ser com amor, nunca com raiva, porque a energia que nós movimentamos, ela também está lá, em qualquer ato que a gente faz, com amor. E isso com certeza vai alimentar aquele que está recebendo o alimento. A gente tem um bazar maravilhoso aqui, que ajuda muito a nossa casa, né? E que está logo ali à esquerda de quando a gente entra, e a gente também recebe muitas ajudas, né? Ajuda de doações, e a gente pede por gentileza, né, Chua, para que as roupas, as doações venham de uma forma assim, né, lavadas, limpas, e se tiver alguma costura, alguma coisa, que cada um possa fazer, porque a gente não tem costureira, a gente não tem aqui lavanderia, não tem nenhum trabalho desse na nossa casa. Então, do jeito que a gente recebe, a gente põe em exposição, tá certo? Então é importante, e a gente recebe muita coisa muito perfumada, deliciosa, então é gostoso. Nós temos também, a gente tem a nossa casa, ela dá estudos da doutrina espírita para aqueles que querem se aprofundar na doutrina, né? Então, é um estudo que a gente conduz com os 5 livros da doutrina, que são o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a gente também tem ali o Céu e o Inferno, e a última, a Gênese. O Evangelho é o 3º livro da doutrina, né, do compêndio, mas esse a gente estuda nas nossas palestras, com certeza, quando a gente fortalece mais. Então, aqueles que estão interessados e quiserem se aprofundar na doutrina, que é maravilhosa, a casa fornece aulas às terças-feiras pela internet. Então, não precisa nem sair de casa. E as inscrições estão abertas, tá? A gente vai deixar essa inscrição aberta até um período para formar um grupo e iniciarmos o 1º ano. Então, depende de cada um de vocês. Está aberto aí. Só precisa, né, ter aquela reação. Vou estudar. E é uma coisa que a gente sempre... E é uma forma também, gente, se um dia a gente quiser trabalhar aqui na casa, ser um tarefeiro, é uma forma que a gente dá para vocês de terem uma oportunidade de fazer parte de uma casa espírita, trabalhar dentro de uma casa espírita, que é gratificante. Nós temos uma biblioteca e livraria no andar de cima, que a gente fornece, a gente empresta os livros, para que a gente possa melhorar, né? Está ali uma livraria muito bacana. Ali também a gente faz, né, a gente recebe doação de lãs. Para que são essas lãs? As tarefeiras aqui da casa, quem sabe tricotar, né? Crochetar, né? Desculpa, eu não sou muito... A gente faz os cobertores, as mantas, para doar para os hospitais, para aqueles locais onde as crianças realmente, às vezes, não tem ali sequer um cobertorzinho quando saem do hospital, né, os recém-nascidos. Então, é um trabalho bonito, e a gente está aí, né, vai para esses hospitais que cuidam mais, né, dos menos, que estão ali, vamos dizer assim, numa condição, né, não muito boa. Então, nós também participamos com isso. Então, quem puder nos ajudar, muito obrigado. Temos também as aulas de yoga, tem bastante coisa aqui, olha, a aula de yoga. Às sextas-feiras, às 19 horas. Quem quiser iniciar, né, é uma aula super gostosa,
O nosso professor, o nosso mestre aí, ele tem bastante experiência, está sempre conosco aí nas sextas-feiras. Quem quiser, as inscrições é só ir lá na secretaria, com aquela senhora que está segurando ali a rifa, que eu já vou falar já. Então, nós estamos iniciando, foi o mês de dezembro e janeiro, um mês sempre difícil para casa, porque a gente passa aí, tem bastante despesa. Então a gente está pedindo, estamos colocando ali uma rifa de um multiprocessador que tem todas as funções lá. Então, cada número R$10. Quem puder nos ajudar, muito obrigado, tá certo? E para terminar, o que precisa? Evangelho no lar, isso mesmo. Jamais esquecermos disso. Quem nunca fez, ou esqueceu, ou não sabe como fazer, lá na secretaria nós temos o roteiro de como fazer o Evangelho no lar. É uma forma de nós iluminarmos as nossas casas, de colocarmos luz e nos proteger das interferências que possam causar internamente por nós mesmos ou aquelas que vêm de fora. Então, que a gente possa ter essa prática do Evangelho, que foi um ensinamento que veio da parte espiritual mesmo para nós, para que a gente tenha esses procedimentos, e isso só não vai nos trazer bem, vai nos proteger lá em casa, tá bom? Então, é isso pelo momento. Vamos lá então? Então, agradecido a todos por terem me ouvido. Então, vamos fazer agora, vamos fechando os nossos olhos, descruzando as pernas, os braços, buscando um conforto corporal, relaxando os músculos dos ombros, das pernas, na face, da nossa face, porque estaremos nesse instante, em espírito, nos colocando com aqueles irmãos benfeitores que desde o início desta segunda-feira já prepararam todo este salão para nos receber. E é o momento de que cada um, através dos pensamentos, possam pedir a esses benfeitores aquilo que realmente precisamos, as nossas necessidades mais importantes. E essas mensagens, com certeza, eles irão levar até o nosso Pai. E aproveitando esta corrente que aqui se cria, uma corrente de luz, que ela possa se expandir aos nossos familiares, amigos, aqueles que se encontram em hospitais, em creches, aqueles andarilhos, nos cárceres, em especial, vibrarmos pelos dirigentes dos países, do planeta Terra, para que haja mais paz, compreensão e que possamos entender uns aos outros, sem que haja necessidade de tirar uma vida. E de joelhos nesse instante, nós colocamos uma prece que Jesus nos disse e nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Então, com muito carinho, vamos receber a nossa palestrante, que irá complementar, nós vamos ter aí o Evangelho de Jesus, para que a gente possa, a cada momento, a cada instante, chegar na nossa reforma íntima, que é o principal motivo de uma palestra, a nossa reforma íntima. Tá certo? Então, uma boa noite para vocês. Hoje é um dia especial, tem tratamento médico, e que todos possam se aproveitar deste momento. E até a próxima oportunidade. Deixa eu só deixar com você o microfone, senão eu vou embora. Acho que eu nem preciso. Será? Quer experimentar? Com licença. Por favor.
Pronto, ele não incomoda. Pronto? Todo mundo me ouvindo? Sim. Boa noite. Oi, pessoal da internet, boa noite. Como sempre, né, gente, eu agradeço aos amigos mentores espirituais desta nossa casa, a oportunidade desta tarefa, né, esse momento que estamos aqui juntos, nós e a boa espiritualidade, aos amigos aí da internet. É sempre um prazer estar aqui. Agradeço demais. Como sempre eu peço aquele cadinho assim, não é? De um pouquinho de intuição para mim e para cada um de nós aí, aquela tranquilidade de sempre, que eu sei que os senhores todos têm, todo mundo muito tranquilo, não é? Para que a gente consiga manter essa tranquilidade até a hora que a gente chega lá nos nossos lares, não é? E vamos levando isso aonde quer que nós formos. Então é isso aí, vamos lá. O tema aqui do nosso bate-papo de hoje é Jesus veio. Eu ouvi o Aidar falando aqui algumas coisas, né? De tudo que Jesus passou aqui, se a gente fosse fazer um resumão. Então, quando a gente fala Jesus veio, nós afirmamos assim essa frase tão pequena, não é? Com tanta simplicidade, Jesus veio. Talvez nós não paramos para analisar ou refletir pelo menos um pouquinho a profundidade dessa expressão. Ele veio de onde? Não é? Veio para quê? Olha nós aqui hoje reunidos na casa espírita, não é? Mas qual é o principal de nós perguntarmos por que ele veio? Ou a que ele veio? O que Jesus espera de nós hoje? O Aidar falou, né? Esse mundo do jeito que está. Para a doutrina espírita, Jesus, ele não é apenas uma personagem da história, né? Muita gente fala assim, mas será que Jesus realmente existiu? Será que a gente precisa ponderar se realmente ele veio aqui? Eu acredito que todos nós acreditemos que sim, porque nós estávamos lá, nós passamos um tempo com ele. Não é à toa porque estamos aqui hoje. Senão não estaríamos aqui nesse planeta Terra. Eu não estou falando somente aqui na casa espírita, não é? E a doutrina fala para nós que Jesus foi o espírito mais elevado que passou aqui pela Terra. E que ele é o nosso modelo, o nosso guia. E isso está registrado lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. Então Jesus veio, ele não veio para ser adorado, por exemplo, como a gente vê muita gente adorando um santo, né? Uma entidade colocado ali no pedestal à distância. Mas ele veio, na verdade, para caminhar conosco, cada um de nós, né? Nos ensinando a viver. Aí a gente fala assim, nossa, é difícil, né? A gente viver nos moldes que Jesus vivia. Quando nós dizemos que Jesus veio, nós estamos falando de um fato histórico ou de um movimento, por exemplo, vamos entender que foi um movimento do amor eterno de Deus para com cada um de nós, os humanos, né? Essa humanidade que todos nós somos. Jesus, ele não veio como um rei, não veio como um juiz, porque Deus não julga, não é? Deus não põe pena, Deus não castiga, mas Jesus veio como um servidor. E a gente vai ver isso assim tranquilamente, não é? Ele veio como um exemplo vivo, e a gente pode até adiantar assim um cadinho, não é? Ele veio como um modelo para a humanidade regenerada. Aí você vai falar assim, nossa, mas nós estamos tão longe ainda, não é? Nós estamos longe, muita gente acha que na próxima encarnação nossa, nós já vamos passar para o mundo de regeneração. Não é bem assim, não é? Mas Jesus veio como modelo para seres já de uma terra regenerada, não é? Uma humanidade regenerada. E a gente pode entender isso porque não se diz na doutrina que essa terra regenerada, que a própria terra vai se transformar em um planeta regenerado, os seres que ali ou que aqui estão habitando ou habitarão,
Serão os espíritos que irão povoar essa terra regenerada, espíritos que só pratiquem o bem. Não é isso que a gente escuta? Então, possivelmente, nós vamos precisar de um bocadinho mais de tempo para a gente chegar lá, não é não? E como a gente vai sair daqui, por exemplo, hoje, não estou convidando ninguém a desencarnar, pode ficar tranquilo, é só um comentário, né? Você está com medo, né? Tem medo? Olha só, gente. Então, quem tem vida tem medo de morrer, não é? Então. Imagina, não é? E aí, depois que a gente falou um bocadinho disso tudo, nós fomos lá numa das cartas, né, de Paulo aos Filipenses. Nós somos lá no capítulo 2, no versículo 7. Na verdade, como eu sou assim um espírito muito rebelde, eu não falo que eu sou meia rebelde, eu sou muito rebelde, é que acho que não dá tempo de ler esse capítulo 2 na íntegra. Mas eu vou fazer o comentário sobre o capítulo 2, no versículo 7, e depois eu vou arrumar um tempinho para a gente falar sobre, na íntegra desse capítulo 2, que eu achei ele maravilhoso na hora de estudar, não é? Aí a gente pega essa carta de Paulo aos Filipenses, e aí eu vou pegar esse item 7, que é um versículo que fala assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Está falando de quem? Jesus. Jesus veio. Não está falando dele? Está falando de nós também. Peraí, né? Aí nós podemos ponderar essa frase assim: esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, Jesus, para estar aqui no meio de nós, ele abriu mão, não é lavou as mãos não, ele abriu mão, ele abdicou, ele renunciou, não é? Da sua glória espiritual. O que quer ser mais iluminado do que Jesus, que passou aqui entre nós? Não tem, não é? Ele abriu mão, renunciou a toda a sua glória espiritual, a todo o entendimento, conhecimento que ele tinha para viver com a gente. Simplesmente assim, vivendo uma experiência humana, que é o que nós vivemos aqui hoje. Seres, né, imortais, espíritos, vivenciando uma vida como encarnado, não é? Aí ele fala assim, depois de esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo. Forma de servo, a gente pode ir lá atrás e pensar que ele... Tem até uma frase, acho que é de João, se não me engano, João Batista fala: se fez o menor, o maior se fez o menor. Se não me engano é João Batista, não é? Que fala isso. É só a gente se lembrar quando a gente fala assim, o maior se fez o menor, a gente vê aquela cena de Jesus do lava-pés. Fora as outras coisas que Jesus fez com muita humildade, não é? Aí ele fala assim, semelhante aos homens. Ou seja, o Edgar comentou aqui, a hora que eu estava indo para lá. Ele sentiu fome, sentiu dor, ou não, você falou, alguma coisa assim, não é? Os exageros, eu falei, né? Não, mas ele não se fez semelhante a nós, homens comuns, então, para que a gente conseguisse entender que era possível nós crescermos além daquilo que nós somos hoje, ou daquilo pelo que nós passamos, né? Então ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, ele teve emoções, não teve? Eu estou vendo muita gente fazendo assim, consentindo, não é? Sofreu perseguição, ou não? Ao ponto de ir à cruz, não é não? Mas disso tudo, qual foi o maior ensinamento que nós tiramos de tudo isso, dessa vivência de Jesus entre nós, não é? Foi o maior ensinamento, foi a grandeza espiritual. Essa grandeza espiritual que não foi em dominar, não é? Mas a de servir. O tempo todo Jesus estava servindo. Ou alguém tem dúvida disso?
Ele fez alguma coisa exclusivamente para ele? Tudo que Jesus fez, quando Jesus veio, né, e está ainda no meio de nós, quando Jesus veio, o que ele fez? Ele só veio para servir. Ele não foi o servo que nós comentamos lá no início? E aí, ele demonstrou para nós aquela virtude maravilhosíssima, que é o quê? A humildade. Vai lavar o pé daquele povo que fica lá na rua do outro lado, fica não sei quantos dias, meses, às vezes até sem tomar um banho, não é? Vamos chegar lá perto. É difícil para nós, não é? Porque primeiro a gente julga a forma como nós estamos e o jeitão que o outro está. Dificilmente a gente usa de humildade igual Jesus, não é? Então Jesus, esse espírito mais elevado que já esteve aqui na terra, e assim mesmo ele escolheu, sendo mais poderoso, o mais iluminado, o que tinha mais entendimento de tudo, ele ainda assim escolheu como caminho educativo para nós, demonstrando para nós, ele simplesmente foi um ser dentro da humildade, modelo de humildade, demonstração de humildade, não é? Então, quando nós tomamos, um outro livro que nós lemos, foi o Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 8, que tem o nome do nosso tema de hoje, Jesus Veio. Nós entendemos que esse tema, o tema central deste capítulo, né, é que Emmanuel, ele coloca para nós, ele nos demonstra ali essa exemplificação total de Jesus. Então, Emmanuel ele acaba nos convidando a sair dessa nossa admiração passiva. O que é uma admiração passiva? Nós estamos aqui batendo papo, eu, o pessoal da internet, vocês aqui presentes, não é? A gente escuta, e quando a gente sai daqui, vai lá para as nossas casas, vai para o nosso trabalho, vai para a escola, vai para onde quer que nós formos, casa de amigos, tudo. O que a gente faz? A gente só deixa lá o que nós ouvimos. Dificilmente a gente pratica, não é? Então isso é uma admiração nossa. Jesus foi um ser maravilhoso, iluminadíssimo, super humilde. Não dá nem para falar que ele foi super humilde. A gente tem que falar que ele foi a humildade pura, não é? A gente dificilmente entra nessa vivência ativa do Evangelho. E é isso que nós precisamos aprender, como o Aidar falou. Vem para cá, vem estudar. Não é estudar para conhecer os passos do Cristo. Não é para a gente conhecer quem foi Jesus, quem foi Deus, ou o que é Deus. É só isso? Não. Nós vamos para a doutrina para entendermos quem somos nós, na verdade. Porque senão vai ficar muito difícil nós fazermos aquilo que nós todos já sabemos, né? A bendita da reforma íntima. Mas para fazermos a reforma, nós precisamos compreender os passos que o Evangelho nos dá. E é por isso que a gente faz o estudo da doutrina. Porque a doutrina é o caminho que nós passamos para o entendimento de quem somos, ou de como nós estamos, não é? Então, esse capítulo do Caminho, Verdade e Vida, esse livro, né, que é uma psicografia do Chico Xavier, e alguns dizeres são de Emmanuel, né? A ideia essencial deste capítulo é que Jesus, ele não veio apenas para ser admirado, como eu falei, né? Colocado lá no pedestal e ficar lá, ô Jesus, faça por mim, olhe por mim, não é isso não. Mas ele veio para ser imitado. Sabe o que é imitar? Não é ter inveja do outro, é procurar fazer o bem igual o outro faz, né? E como nós já sabemos, nós já entendemos que é fácil. A pessoa imitar Jesus é fácil. O Senhor que estava assim para mim, não é? O tempo todo é fácil a gente imitar Jesus? É complicado, não é? Todos nós sabemos. Então, como que a gente pode imitar a Jesus? Pergunta difícil, não é não? Muito difícil. Por quê? Porque Jesus ensinou vivenciando.
vivendo, né? Nós acabamos de falar que nós saímos e esquecemos de praticar aquilo que nós acabamos de ouvir dentro da casa espírita. Então, cada gesto de Jesus era uma lição, digamos assim, silenciosa. Ele passava aquelas parábolas, não é? A gente não entendia nada naquele momento, mas ouvia. Mas por que a gente não entendia? Porque nós não estávamos prontos ainda para entender. Já mudou um bocadinho hoje. Hoje nós já conseguimos compreender algumas coisas, não é? Então Jesus, por que a gente não entendia? Porque Jesus não julgava, fazia as coisas, não é? E mandava que quando ele fizesse não fosse para contar para ninguém. Não era assim? Vá, seja feliz. Tá, eu te curei? Não foi eu que te curei, foi a minha fé, a sua fé que te curou. Nunca foi ele, não é? Ele nunca falava, fui eu. E quando ele fazia, o que ele fazia? Não conte para ninguém, de boa. Por quê? Porque as pessoas não estavam prontas a compreender aquilo que ocorria, não é? Então Jesus, ele não se impunha para a gente, não é? Ele só nos convidava. Segue-me. Tem até um livro com esse nome. Segue-me. Estou errada? Jesus não falava assim, vem. Não, ele falava assim, vem comigo. Ó, vai lá ver aquilo lá. Vem, né? Então, ele não prometeu para nós nenhuma facilidade, muito pelo contrário. Ele falava, ó, cuidado quando você pisar lá. Se você entrar lá e não se sentir bem, não fala nada, simplesmente se recolha. Vai para outro canto, não é para ficar julgando, apontando, falando nada do outro ou daquele lugar, não é? Então, ele não se impôs, ele não nos impunha nada, nem facilidades. Mas ele, o que ele falava? Que nós precisávamos mudar. Ele não falou para Nicodemos, você só vai mudar a partir do momento que você nascer novamente? Não é assim? O nascer novamente, olha nós aqui, ó, hoje mais um dia que nós tivemos. Esse ano tem 365 dias, né? Tinha, porque nós estamos no dia 2 de fevereiro, então já se passou 33, janeiro era 31, 33 dias, tirando dos 365. Então nós temos aí 330 dias ainda, por aí, não é não? Não vou fazer cálculo, né, certo agora. Mas o que Jesus falava? Tá, você entendeu, compreendeu o que está passando com você? Vá e não faça errado novamente. Aquele não vá pecar, na doutrina a gente não usa esse termo pecado, né? O que é pecado? Pecado é uma forma da gente agir equivocado, não é? Então a gente sabe que agiu de forma equivocada, simplesmente a gente precisa aprender a ir e não fazer novamente. É fácil? Todos nós sabemos que não. E Jesus sabe, Deus sabe, a boa espiritualidade sabe, que para nós ainda, neste planeta, nessa nossa encarnação, não é fácil nós não equivocarmos novamente. Por isso que Deus dá sempre as oportunidades para a gente, não é? Então Emmanuel, nesse texto que nós lemos, ele reforça que seguir Jesus não é repetirmos palavras, mas assumirmos atitudes. É aquele bendito do exemplificar, que é o seguir Jesus. Jesus não só falava, ele fazia para depois falar como que era, né? Ele fazia, tinha as atitudes, fazia os atos e depois ele ainda contava as historinhas através das parábolas, que era para fixar lá no nosso espírito aquilo que ele estava contando, não é? Mas como que nós podemos exemplificar através de Jesus, não é? Como? Então nós podemos entender que Jesus, ele veio como caminho de renovação interior. Ele veio para nos ensinar a perdoar em vez de nos vingarmos, por exemplo. Eu vou dar alguns exemplozinhos aqui. Amar ao vosso inimigo. Amar ao inimigo, gente. Não apenas aos nossos amigos. Tudo que nós estamos falando aqui é fácil? Não, não é, não é? Temos paciência.
paciência, quando na verdade nós queremos reagir. Quando alguém faz alguma coisa para nós, é fácil a gente perceber isso no trânsito. Todo mundo aqui dirige? A maioria dirige ou anda com alguém que dirige, não é? Então já sabe como que é o negócio. Se alguém que está lá no volante leva uma fechada, o que acontece? A gente eleva os nossos pensamentos a Deus e fala: Senhor, cuide daquele espírito, que ele chegue bem à pressa que ele está, não é? Dificilmente, não é assim, não é não? Então, ó o pecado, como diz o outro, não é? Então, para nós termos humildade, não é? Quando o orgulho, nosso orgulho pede um palco, pede que nós estejamos sempre à frente, que nós sejamos os maiores, que nós possamos nos sentir os melhores, não é? Humildade. E a caridade silenciosa, então? Tem um monte de formas de nós praticarmos a caridade, nós já cansamos de falar aqui nos nossos bate-papos, né? Caridade silenciosa é aquela caridade que a gente vai, faz, nem percebe que fez, porque não está ali para pedir aplauso. Caridade silenciosa, uma lã, uma linha, chegar, ou põe no cantinho, ou dá para alguém que já sabe que vai pôr onde tem que pôr, né? Uma lata de óleo, 1 quilo de açúcar, um pacotinho de arroz, um pacotinho, qualquer coisa assim. Uma roupa em bom estado, limpinha, cheirosa, lá no, não vou falar o nome do amaciante, porque cada um usa o que quer, não é? Então Jesus, ele veio mostrar para nós que a verdadeira revolução, porque é uma revolução, reforma íntima, ela começa dentro de nós. Reforma íntima não é brinquedo não, né? E não é brincadeira não. Quando nós começamos a conhecer a nós mesmos, né? Aí a gente fala assim: oh meu pai, oh dificuldade, não é não? Porque a gente percebe os equívocos que nós praticamos, temos os hábitos, né? Temos os vícios, e a gente vai lá e faz, repete novamente, vai e faz. Se nós não tomarmos cuidado, né? Nós entramos naquele processo daquela síndrome do hard. Vocês sabem o que é o hard? Acho que eu até comentei aqui uma vez, né? Ó dor, ó vida, não é? Síndrome de hard, vocês conhecem aí na internet? Então, ó dor, ó vida. Mas por que ele ficava daquele jeito? Porque ele não saía daquele ciclo do chororô, não é? O leão, que era o parceiro dele, como que era? Pra cima, não era? Eu esqueci o nome do leão. Lipe. O Lipe era um cara pra cima. Podia ser o maior dos trambiqueiros, não é? Não é? Porque tem essa parte, não é? Um chora e o outro é um trambiqueiro. Mas dava tudo certo para ele, porque ele pensava positivo. Ele não ficava lá naquela negatividade que o hard ficava. Então a gente precisa sair dessa parte nossa, do ficar chorando, do achismo. Vamos estudar nós mesmos, vamos conhecer os passos que nós podemos tomar para fazer essa melhora nossa, não é? Senão a gente vai ficar sempre assim: ó dor, ó vida, ó Deus, não é? Então, e nós? Será que nós conseguimos aplicar tudo ou parte aqui do que nós já conversamos hoje? Todo mundo ficou quietinho, né? Em que momento nós ainda esperamos que Jesus venha e resolva tudo por nós? Na maioria das vezes, quando a gente faz assim, a gente está esperando que alguém tome a nossa frente, faça alguma coisa pela qual nós não conseguimos tomar a iniciativa. Então, às vezes, não é só Jesus que nós estamos falando. Nós estamos falando da boa espiritualidade, nós estamos falando dos nossos vizinhos, nós estamos falando do marido, do noivo, da noiva, da esposa, do esposo, dos filhos. Às vezes os filhos precisam tomar algumas atitudes, porque nós já estamos ali, ó, paradões, não é? Onde que nós podemos, por exemplo, utilizar o que está lá na carta de Paulo aos Efésios, né? O esvaziar-nos, não é? Como Jesus fez. Pelo menos nos esvaziarmos do nosso orgulho, um pouquinho do nosso egoísmo. Nós já paramos para nos perguntar, por exemplo,
Em que situações da semana nós podemos servir mais? Nós demos um monte de exemplo aqui, não é? Da lãzinha até o feijão e o óleo, não é? Mas podem ser outras coisas. Emmanuel está sempre nos lembrando que o Cristo, ele continua vindo. Mas por que o Cristo continua vindo? Porque ele está vivo dentro de cada um de nós. Em todos os momentos, se nós pararmos para ponderar, aquela centelha divina que está lá dentro, que a gente chama centelha divina porque é de Deus, está demonstrado em Jesus ali dentro de nós, não é? Então, toda vez que nós escolhermos a prática do bem, nós estamos trazendo Jesus para mais próximo de nós e próximos daqueles que estão próximos de nós também. E são assim atitudes muito simples, né? Que nós nem percebemos aí as oportunidades de praticarmos esse bem. Eu trouxe uma fábula pequena, talvez os senhores até já conheçam, mas ela é contada assim para nós. Conta-se que, certa vez, um homem muito religioso costumava orar, pedindo que Jesus viesse ali transformar o mundo, né? Pois tudo lhe parecia assim, muito difícil e injusto. Um dia, cansado e muito aborrecido, ele sentou-se ali num banco de uma praça e fez lá aquela sua prece costumeira. Senhor, quando virás para consertar este mundo? Pouco depois aproximou-se dele um homem bastante simples, né? Com roupas já bastante gastas, pedindo-lhe ajuda para comprar um pão. E esse homem que sentou lá, né, ficou muito mais irritado. Respondeu que não podia ajudar e continuou reclamando da vida. Passou alguns momentos. Mais tarde, ele ainda sentado lá, viu uma senhora idosa. Sentou-se ao seu lado e pediu apenas ali alguns minutos de conversa, pois se sentia sozinha. E aquele homem, irritado, impaciente, levantou-se e foi-se embora. Naquela noite, em oração, perguntou novamente: Jesus, por que não vens? E em silêncio, ele sentiu no coração a resposta: eu estive aí, mas você não me reconheceu. Até me arrepia. Parece tão simples, mas olha só, nós falamos assim de poucas formas, poucas atitudes da gente manifestar o bem no mundo que nós vivemos aí, qualquer dia da semana, não é? Então, eu falo que Jesus veio e continua vindo. E não veio somente há 2000 anos atrás, 2026 anos. É mais, né? Mas que a gente conta aqui na nossa era é por aí. Ele veio para ficar. Vive em cada gesto de amor, não é? Se manifesta quando nós escolhemos a luz, mesmo com toda a dificuldade que nós temos no nosso dia a dia. Então, amigos, Jesus, ele não se apresenta apenas nos grandes acontecimentos que as pessoas esperam que o Cristo apareça. Lá como uma forma linda lá no céu, lá aparecendo na lua no meio do sol, ou fazendo um milagre aqui na terra, parando de repente as guerras. Nem assim, não é? Nos grandes acontecimentos. Mas ele vem nas pequenas oportunidades do bem, como nós colocamos, não é? Aqui nas situações simples da nossa historinha. Então ele vem sempre no pedido de ajuda que nós recebemos, na escuta da historinha que nós adiamos, né? No perdão que nós evitamos, no gesto simples que nós podemos oferecer. Então Jesus veio nos ensinar que o amor não é um simples discurso, é uma ação continuada, contínua do nosso cotidiano, não é? Veio para nos ensinar a sermos humanos melhores, para que um dia nós possamos sermos espíritos mais livres, né? Porque nós estamos presos. Independente do tempo de que cada um dos nossos espíritos irá demandar para essa mudança, para essa liberdade, mas de um tempo demonstrado em ações, de preferência no bem.
E quando ainda nós não conseguirmos, que nós tenhamos ao menos a coragem de tentarmos novamente a outras ações. Como Jesus, nosso mestre e amigo, que Ele continua vindo e venha através de nós, em cada palavra, em cada atitude, em cada gesto de respeito. Não precisa nem ser de amor, mas de simples respeito para com o nosso próximo. Amigos, esse era o bate-papo que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço demais o ouvido, a presença, a companhia de cada um dos senhores, não é? Então vamos fazer o encerramento, que pediram para a gente fazer o encerramento também. Então vamos assim, permanecendo com esse ambiente gostoso, essa sensação boa de tranquilidade, da presença dos amigos mentores espirituais individuais, dos amigos mentores espirituais desta casa, que a prepararam para nos receber, imantando as portas, as janelas, para deixar entrar aqui e ficar conosco somente tudo ou todo aquilo que Jesus permitiu. Nós agradecemos por toda essa proteção, pelo recebimento dessas boas vibrações, desses fluidos que permaneceram e entraram em nossos corpos, físico, mental, espiritual e o emocional também. Somos gratos por tudo, Senhor. Nós não temos mais nada a pedir, só agradecer. Agradecer pela vida, por todas as lições, mesmo aquelas as quais ainda não conseguimos compreender. Agradecemos por todo aquele que esteja conosco no caminho, e principalmente aqueles que nós achamos um ser tão difícil. Mas será que nós não somos também? Obrigada, Pai, por todas as lições, mais uma vez, por todas essas oportunidades. E vamos só pedir que a boa espiritualidade recolha todos os nossos melhores pensamentos, os nossos bons sorrisos, e os transforme em boas vibrações que serão entregues a todos os lugares deste nosso mundão de Deus, principalmente aqueles que estejam passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento. Agradecendo Jesus, fazemos a oração de Maria Santíssima, encerrando os trabalhos desta noite, motivados pelo teu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos, que ainda estamos, hoje, enquanto não conseguimos compreender os desígnios do Pai. Seja sempre luz em nossos caminhos, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos voltar em paz para os nossos lares. Muito obrigada e uma boa noite e uma ótima semana a todos. Que assim seja. Não deu para eu ler, tá vendo? Era só um pedacinho, mas não deu. A gente lê um outro dia.